Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a ressurreição de Jesus. E o título de hoje é Jesus entre a história e a eternidade. O que aconteceu após a morte de Jesus? Vou repetir: Jesus entre a história e a eternidade. O que aconteceu após a morte de Jesus? Então nós vemos aqui, diante desse assunto que nós vamos abordar no dia de hoje, sobre o que aconteceu após a morte de Jesus. A primeira coisa que eu vejo diante dessa história, que o sepulcro vazio e o impacto da ressurreição no mundo antigo. Após a crucificação de Jesus, parecia que tudo havia terminado. O mestre estava morto, os discípulos estavam escondidos, o medo dominava Jerusalém. A cruz parecia ter silenciado definitivamente a esperança daqueles que haviam seguido a Cristo. Mas então, algo começou a acontecer. Relatos inesperados começaram a surgir. O túmulo estava vazio. Os discípulos afirmavam ter visto Jesus novamente. Homens antes aterrorizados começaram a anunciar publicamente que Cristo havia ressuscitado. E uma pequena comunidade perseguida iniciou um movimento que atravessaria século e mudaria a história de toda a humanidade. Mas afinal, o que realmente aconteceu após a morte de Jesus? Por que a ressurreição se tornou o centro da fé cristã? Como os primeiros discípulos reagiram? E por que esse acontecimento abalou tanto o mundo antigo? Nós vemos aqui que a Bíblia nos relata que a ressurreição revela que a morte não teve a última palavra. O sepultamento de Jesus após a crucificação lá no Gólgota. Os evangelhos relatam que Jesus foi colocado em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia. O corpo de Cristo foi envolvido em lençóis funerários e colocado no sepulcro antes do início do sábado judaico. E os discípulos estavam devastados. Tudo parecia acabado. O silêncio do sábado. Existe algo profundamente simbólico nesse momento. Os evangelhos mostram um silêncio pesado após a morte de Cristo. Jerusalém continuava sua rotina. Roma permanecia poderosa. Os líderes religiosos acreditavam ter encerrado o problema. Mas o silêncio daquele sábado escondia algo que mudaria o mundo. O sepulcro estava vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, mulheres que seguiam Jesus vão até o túmulo. Entre elas, Maria Madalena,
Ao chegarem, encontram algo inesperado no sepulcro. A pedra estava removida, o túmulo estava vazio. Os evangelhos descrevem o espanto, medo e profunda perplexidade. E por que o túmulo vazio impactou tanto? No mundo antigo, a ideia de um crucificado ressuscitado era extremamente difícil de aceitar. A crucificação representava a derrota absoluta. E por isso o anúncio da ressurreição parecia absurdo para muitos. Mesmo assim, os discípulos começaram a proclamar publicamente que ele vive. E isso transformou completamente o movimento cristão nascente. Os discípulos mudaram radicalmente. Antes da crucificação, estavam escondidos, eles estavam assustados, confusos, com medo de perseguição. Depois anunciaram Cristo publicamente. Enfrentaram prisões, suportam perseguição ou perseguições, espalham o evangelho pelo mundo antigo. Essa mudança impressiona historiadores até o dia de hoje. A primeira comunidade cristã, poucas décadas após a morte de Jesus, já existiam comunidades cristãs em várias regiões do Império Romano. Elas acreditavam firmemente que Cristo havia ressuscitado. E essa convicção tornou-se o coração da fé cristã. O que a história pode afirmar? Historicamente, estudiosos reconhecem alguns pontos importantes. Que Jesus foi crucificado. Seus discípulos acreditavam sinceramente que ele ressuscitou. O cristianismo cresceu rapidamente após esses acontecimentos. Algo profundo transformou os seguidores de Cristo. O debate permanece sobre como interpretar esses eventos. Para os cristãos, a resposta é clara. Jesus venceu a morte. A ressurreição não era apenas um retorno à vida. Nos evangelhos, a ressurreição de Cristo não aparece como simples volta ao estado anterior. O Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, atravessa portas fechadas, conversa, come com eles, permite ser tocado, mas também manifesta uma condição glorificada. Isso reforça a ideia de transformação definitiva. O mundo nunca mais foi o mesmo. A partir da ressurreição, o cristianismo deixa de ser apenas um grupo abalado pela morte do Mestre. Torna-se o anúncio da esperança. A mensagem central passa a ser: a morte não venceu. Essa esperança atravessou perseguições, guerras, impérios e séculos, e continua viva até os dias de hoje. E o significado espiritual da ressurreição, porque a ressurreição fala diretamente às dores humanas, porque todos nós enfrentamos perdas, medos, lutos, noites escuras, sensação de derrota. Cristo ressuscitado anuncia que o sofrimento não é o fim da história. O que isso fala ao nosso coração? Talvez hoje existam áreas da sua vida que parecem sepultadas, sonhos perdidos, esperanças enfraquecidas, feridas silenciosas, mas o Evangelho proclama justamente isso.
Deus ainda pode trazer vida onde parecia existir apenas escuridão. E a oração final é: Senhor Jesus, Tu que vencestes a morte e abristes a porta da esperança eterna, fortalece nossa fé nos momentos difíceis. E quando o medo tentar dominar nossos corações, quando a tristeza parecer definitiva, quando tudo parecer perdido, faz-nos lembrar do sepulcro vazio e ensina-nos a viver confiando que a luz de Deus sempre pode nascer novamente. Amém. E para refletir e para nós finalizarmos esse assunto sobre a ressurreição de Cristo, aonde parecia o fim, mas o sepulcro vazio revelou que Deus ainda estava escrevendo a história. Louvado seja o nome de Jesus. Então, diante dessa palavra no dia de hoje, fique com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que a ressurreição e a paz de Cristo esteja todos dentro de nós no dia de hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus.